3. Os sonhos. Só fui pegar a pequena Bíblia cor de cinza no dia seguinte. Nem Tony nem eu nos referimos à Bíblia novamente, depois de eu ter levado a conversa para outro assunto. Mas por toda a longa tarde, as palavras da passagem fervilhavam logo abaixo da superfície da minha consciência. Cedo, na noite do dia seguinte, retirei-me para os meus aposentos, onde planejava descansar e meditar. Levei comigo a Bíblia e acomodei-me nas almofadas macias do meu divã. Uma vez mais, folheei as páginas da Bíblia e li outra passagem enigmática. Pois Cristo significa o final da luta pela justificação, pela lei, e isso para todos os que nele creem. Romanos 10, 4. Abaixei o livro por alguns instantes. Cristo? Ele era o fim da luta? Continuei a ler. O segredo reside no vosso próprio coração e na vossa boca. Se abertamente admitires pela vossa própria boca que Jesus Cristo é o Senhor, e se creres no coração que Deus o ressuscitou dos mortos, sereis salvos. Romanos 10, 8 e 9. Coloquei o livro de lado outra vez, sacudindo a cabeça. Isso contradizia diretamente o Alcorão. Os muçulmanos sabiam que o profeta Jesus era simplesmente humano, que o homem não morreu na cruz, mas foi levado ao céu por Deus e um sósia fora colocado na cruz em seu lugar. Agora, viajando por um céu inferior, esse Jesus algum dia voltará à terra para reinar por 40 anos, casar-se, ter filhos e depois morrer. De fato, ouvir dizer que existe um pedaço de chão para uma sepultura especial conservado vago para os restos mortais do homem em Medina, a cidade onde Maomé também foi enterrado. No dia da ressurreição, Jesus levantar-se-á e comparecerá juntamente com os outros homens para ser julgado perante Deus Todo-Poderoso. Mas esta Bíblia dizia que Cristo ressuscitará dos mortos. Era blasfêmia, ou minha mente rodopiava. Eu sabia que todo aquele que invocasse o nome de Alá seria salvo. Mas crer que Jesus é Alá? Até Maomé, o último e maior dos mensageiros de Deus, o selo dos profetas, foi somente mortal. Deitei-me de costas, cobrindo os olhos com a mão. Se a Bíblia e o Alcorão apresentam o mesmo Deus, por que há tanta confusão e contradição? Como é que podia ser o mesmo se o do Alcorão é um Deus de vingança e castigo e o da Bíblia cristã é um Deus de misericórdia e perdão? Não vi quando adormeci. Normalmente nunca sonho, mas nessa noite sonhei. O sonho era tão real, os acontecimentos tão rotineiros, que na manhã seguinte achei difícil tivessem sido somente fantasia. Eis o que vi. Eu me encontrava ceando com um homem que sabia ser Jesus. Ele tinha vindo visitar-me em minha casa e ficara por 2 dias. Ele estava sentado à mesa em frente a mim e em paz e alegria jantávamos. Repentinamente o sonho mudou. Agora eu estava no topo de uma montanha com outro homem. Ele vestia-se com uma capa e calçava sandálias. Como é que de uma maneira misteriosa sabia o seu nome? João Batista. Que nome estranho. Encontrei-me contando a esse João Batista a conversa recente que tivera com Jesus. O Senhor veio e hospedou-se na minha casa por 2 dias, disse eu. Mas agora ele se foi. Onde ele está? Devo encontrá-lo? Talvez você, João Batista, pudesse me levar até ele. Foi esse o sonho. Acordei gritando o nome de João Batista. Nurjan e Raizan entraram correndo no quarto.
Pareciam embaraçadas com a minha gritaria e começaram apressadamente a preparar minha toalete. Tentei contar-lhes meu sonho enquanto trabalhavam. Oh, que bom! Sorriu Nurjan, apresentando-me a bandeja de perfume. Sim, foi um sonho abençoado, murmurou Raishan. Enquanto me escovava o cabelo, fiquei surpresa que, como cristã, Raishan não tivesse mostrado mais entusiasmo. Ia perguntar-lhe a respeito de João Batista, mas parei a tempo. Afinal de contas, Raishan era simples aldeã. Mas quem era esse João Batista? Eu ainda não havia encontrado o nome dele na porção que lera da Bíblia. Nos próximos 3 dias, continuei lendo tanto a Bíblia como o Alcorão, lado a lado, passando de um livro para o outro. Encontrei-me pegando o Alcorão por um sentimento de dever e depois, avidamente, voltava-me para o livro cristão, lendo aqui e ali, examinando esse mundo novo e confuso que acabara de descobrir. Toda vez que abria a Bíblia, enchia-me de um sentimento de culpa. Talvez isso resultasse da minha criação rígida. Mesmo depois de me tornar mulher, papai tinha de aprovar todo o livro que eu deveria ler. Certa vez, meu irmão e eu levamos um livro às escondidas para o nosso quarto. Embora fosse um livro totalmente inocente, ficamos muito assustados ao lê-lo. Agora, enquanto abria a Bíblia, reagia da mesma maneira. Uma história chamou-me a atenção. Contava que os líderes religiosos judaicos trouxeram uma mulher apanhada em adultério ao profeta Jesus. Tremi, sabendo que sorte a aguardava. Os códigos mortais do Oriente Antigo não eram muito diferentes dos nossos no Paquistão. Os homens da comunidade têm o dever, por tradição, de punir a mulher adúltera. Enquanto lia a respeito dessa mulher em pé, perante seus acusadores, eu sabia que os próprios irmãos, tios e primos estavam na linha de frente, prontos para apedrejá-la. Então o profeta disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. João 8:7. Vacilei. Enquanto com os olhos da mente observava os homens saindo um por um. Em vez de supervisionar a morte horrível dela, Jesus havia forçado os acusadores a reconhecer sua própria culpa. O livro caiu em meu colo enquanto ali permanecia em profunda meditação. Havia algo tão lógico, tão correto no desafio desse profeta. O homem falava a verdade. Então, 3 dias mais tarde, tive um segundo sonho. Eu estava em meus aposentos quando uma criada anunciou que um vendedor de perfumes estava para ver-me. Levantei-me, enlevada do meu divã, pois nessa época havia falta de perfumes importados no Paquistão, e tinha muito medo de ficar sem meu luxo favorito. E então, no meu sonho, alegremente pedi que a criada fizesse entrar o vendedor de perfumes. Ele estava vestido à maneira dos vendedores de perfume dos dias de minha mãe, quando esses mercadores iam de casa em casa vendendo os seus produtos. Ele usava um casaco preto e levava seu produto numa vasilha. Abrindo a vasilha, tirou uma jarra dourada. Removendo a tampa, entregou-me a jarra. Ao olhar para ela, fiquei sem fôlego. O perfume brilhava como cristal líquido. Eu ia tocar o líquido com o dedo, mas ele levantou a mão. Não, disse ele, e pegando a jarra dourada, foi colocá-la sobre minha mesa de cabeceira. Isso se espalhará pelo mundo todo, disse ele. Quando acordei na manhã seguinte, o sonho ainda estava vívido em minha mente. O sol entrava pela janela e eu ainda podia sentir o cheiro daquele perfume.
A fragrância deliciosa ainda enchia o quarto. Ergui-me e olhei para a mesinha de cabeceira, como que esperando ver a jarra dourada ali. Mas onde estivera a jarra, agora estava a Bíblia. Um formigamento passou-me pelo corpo. Sentei-me à beirada da cama, meditando em meus 2 sonhos. O que significariam? Eu não havia sonhado em anos. Agora tinha tido 2 sonhos vívidos em seguida. Havia alguma relação entre eles? Relacionavam-se eles como meu encontro recente das realidades do mundo sobrenatural? Nessa tarde, saí para o meu passeio costumeiro no jardim. Meus sonhos ainda me perturbavam, mas agora algo mais fora acrescentado. Era como se eu sentisse uma deliciosa e estranha alegria, uma paz que ia além de qualquer coisa que havia conhecido antes. Era como se eu estivesse perto da presença de Deus. De repente, ao sair de um pequeno bosque para uma área inundada de sol, o ar ao redor pareceu tomar vida com uma fragrância adorável. Não era fragrância de flores. Era demais para qualquer dos jardins florescer. Mas uma fragrância muito real, não obstante. Um tanto agitada, voltei para casa. De onde viera essa fragrância? Com quem eu poderia conversar a respeito do que está me acontecendo? Teria de ser alguém que tivesse conhecimento da Bíblia. Eu já tinha deixado de lado a ideia de interrogar meus criados cristãos. Em primeiro lugar, nem podia pensar em pedir informações a eles. Provavelmente, não tinham lido a Bíblia e não sabiam de que eu estava falando. Não. Eu tinha de conversar com alguém que tivesse educação formal e conhecesse este livro. Ao considerar essa questão, uma ideia chocante veio à minha mente. Lutei contra ela. Esse seria o último lugar aonde deveria ir procurar ajuda. Mas o nome continuou voltando à minha mente de um modo tão insistente que finalmente toquei a campainha chamando Mazur. Quero que você prepare o carro. E então, como que pensando melhor, acrescentei: eu mesma vou dirigir. Os olhos de Mazur dilataram-se. A senhora mesma? Sim, eu mesma. Me faça esse favor. Ele saiu relutante. Raramente eu havia dirigido o carro tão tarde da noite. Eu havia servido como oficial do Exército Real Hindu, na divisão das mulheres, durante a Segunda Guerra Mundial, e tinha dirigido ambulâncias e carros do comando por milhares de quilômetros em todos os tipos de terreno. Mas o tempo de guerra era uma coisa, e ainda assim sempre dirigia em companhia de alguém. Uma filha da nobreza Naubá não deveria dirigir sozinha, especialmente à noite. Mas eu sabia que não podia arriscar que Mazur soubesse o que eu estava planejando fazer, pois logo os criados estariam comentando. Estava convencida de que havia somente uma fonte onde eu poderia encontrar resposta para as minhas indagações. Quem era João Batista? E o que significava esse perfume? De modo que foi com relutância extrema, nessa noite, que me dirigi ao lar de um casal que eu mal conhecia, o reverendo e a senhora David Mitchell, que haviam visitado meu jardim naquele verão. Esses missionários cristãos eram as últimas pessoas com as quais eu gostaria de ser vista.